O Desaparecimento do Universo, capítulo 2, e a pergunta que continuamos a Porchat fala a pergunta. Você se lembra do que ele lhe contou sobre um contemporâneo de Sigmund Freud chamado Grodeck e o Gary? Sim. Ele me disse coisas como essas que vocês estão me falando. O padre Ray disse que Grodeck era respeitado por Freud e era um verdadeiro revolucionário. Aparentemente, Grodeck chegou à conclusão de que os cérebros e os corpos são, na verdade, feitos pela mente, em vez do contrário, e que a mente, que foi descrita como uma força que Grodeck chamou de It, estava fazendo isso para seus próprios propósitos. Porchat, bastante próprio disso, caro aluno. Próximo disso, caro aluno. Você tem uma memória afiada. O Dr. Grodeck estava certo em suas conclusões, embora ele certamente não tivesse o quadro completo como J teve. A propósito, ao contrário da maioria dos apóstolos e dos primeiros fundadores do cristianismo, o Dr. Grodeck não presumiu ou fingiu que sabia tudo, apenas disse o que de fato sabia, mas ele ainda estava anos-luz à frente dos seus sucessores, adoradores do cérebro. É quase desnecessário dizer que, por causa das opiniões de Grodeck, o mundo se manteve distante dele. Nós o mencionamos agora e vamos fazê-lo de novo depois, apenas para mostrar que sempre houve pessoas brilhantes cujo nível de observação estava muito mais de acordo com a verdade do que o pensamento do mundo. E o Gary, minha outra pergunta. Vocês estão aparecendo para mim em vez de para alguém, por quê, né? De alguém mais apropriado, por quê? E a Porchat, nós já lhe dissemos da outra vez, mas a explicação foi simples demais para você. Estamos aqui porque é útil para nós aparecermos nesse exato momento. Isso, na verdade, é tudo o que você precisa saber. E o Gary, pelo que vocês disseram, não estou certo sobre qual é o meu papel na sua aparição. Minha mente está projetando vocês ou é apenas a mente de vocês que está fazendo isso? Arten, a questão está mal colocada porque só existe uma única mente. No fim, a pergunta terá um só propósito, mas existem diferentes níveis ilusórios de pensamento e experiências resultantes, e nós vamos voltar a esse assunto no devido tempo. Gary, vocês sabem que eu tenho que perguntar quais santos vocês eram. E a Porchat, sim, é justo que contemos a você, mas não vamos nos estender nisso. Preferimos passar o tempo das nossas visitas tornando claro o papel e os ensinamentos de J para você, em vez de perder tempo tentando esclarecer nossos próprios papéis bem insignificantes. Queremos que você aprenda e você vai ter que confiar que nós sabemos melhor o que lhe dizer para ajudar a facilitar esse aprendizado. Só para constar, eu era Tomé, geralmente citado como São Tomé, e autor de parte do agora famoso Evangelho de Tomé. Você também deveria saber de antemão que a versão desse evangelho em linguagem copta, descoberto perto de Nag Hammadi, no Egito, não é original e contém algumas palavras que J não falou e que eu nunca coloquei no original. Vou discutir brevemente esse evangelho com você logo, mas, como já disse, não vamos nos alongar sobre ele. Nunca consegui terminá-lo de qualquer modo. Eu teria colocado a parábola do filho pródigo no final, mas não pude porque fui assassinado. Gary, a vida é uma porcaria, não é? Porchat, isso é uma questão de interpretação. A propósito, vou presumir que você é sofisticado bastante para entender que não é incomum ser homem em algumas vidas e mulher em outras. Gary, posso entender isso. E você, Arten? Não vá me dizer que era a Virgem Maria. Arten, não, mas ela era uma mulher maravilhosa. Eu provavelmente não era famoso o suficiente para impressioná-la. Por mim, tudo bem. Eu era Tadeu, embora o nome que recebi fosse Labeu, e J tenha me rebatizado de Tadeu. Eu era humilde, quieto e um bom aprendiz. As igrejas me chamam de São Tadeu e também de São Judas de Tiago, para que eu não seja confundido com Judas Iscariotes. Não tive que fazer muito para receber a distinção de santidade. Algumas pessoas pensam que escrevi a Epístola de Judas, mas eu não o fiz. Formei uma seita com Tomé e visitei a Pérsia, mas não tive um papel no modismo do martírio, como algumas pessoas acreditam. Eu só estava no lugar certo e no momento certo para ser santificado. Gary, sujeito sortudo, você tem algum trabalho assim para mim? Tadeu. E o Arten, sim. Você o está fazendo exatamente nesse momento. Você quer que nós continuemos a ensiná-lo? Gary, sim. Mas principalmente porque eu peguei pesado.
me peguei pensando de maneira diferente sobre Deus desde a última vez em que vocês estiveram aqui. Eu me sinto como se pudesse confiar mais nele. Talvez como se ele não tivesse nada contra mim e não fosse responsável por qualquer um dos meus problemas e sofrimentos passados ou presentes. E o Arthur, muito bem, meu irmão, muito bom. Gary, agora, mas só agora, para deixar claro, vocês não estão dizendo que Deus não criou alguma parte do universo. Vocês estão dizendo que ele não tem nada a ver com nenhuma parte dele. E que toda a história em Gênesis sobre a criação é uma tapeação? Arte. Muito bem. Vamos cuidar das questões antigas primeiro. Não é nosso propósito rebaixar ninguém, embora as pessoas sempre se ofendam quando você não concorda com suas crenças. Como já deixamos implícito, nós simplesmente concordamos em discordar dos ensinamentos de outras pessoas. Deveria ser muito claro para qualquer um que um dos aspectos mais importantes das antigas escrituras é a lei e a punição de qualquer pessoa que não a siga fielmente. Embora o propósito real desse ciclo de crime e punição não seja o que você pensa, não existe nada de errado em estabelecer leis em uma tentativa de ter uma sociedade pacífica. Há 2000 anos, as antigas escrituras eram muito queridas para Tomé e eu, mas nós já tínhamos começado a perceber que, assim como com seu sistema legal atual, a lei no fim se torna apenas a lei, não tem nada a ver com justiça. A parte das passagens terríveis e amedrontadoras, também existem algumas passagens muito lindas e profundas nas antigas escrituras, com as quais poderíamos concordar até hoje em dia. Se você voltar à história da criação em Gênesis, entretanto, vai encontrar um problema muito sério com o qual pessoas bem intencionadas de muitas crenças têm lutado desde que a história foi ouvida pela primeira vez, mesmo antes de ser escritura, conforme a história. Deus criou o mundo e viu que era bom. Gary, ele escreve suas próprias avaliações. Arthur, então, Deus foi em frente e criou Adão e depois lhe arranjou um encontro. Eva, a vida era o paraíso, mas Deus lhe deu esta única regra. Façam o que quiserem, crianças, divirtam-se, mas não se atrevam a comer o fruto daquela árvore do conhecimento ali na frente. Então a serpente fez o que fez. Eva comeu um pedacinho e tentou Adão apenas para que vocês possam culpar as mulheres por tudo. E depois Adão comeu um pedacinho. Depois disso, havia o inferno para suportar. O grande e raivoso Criador chutou Adão e Eva para fora do paraíso. Ele até disse a Eva que ela iria sofrer dores terríveis durante o parto, só para ela ver o que era bom. Isso iria ensinar a ela. Mas espere apenas um minuto. Se Deus é Deus, ele não seria perfeito? E se ele é perfeito, então não saberia de tudo? Até os pais de hoje em dia sabem que a maneira mais certa de levar crianças a fazerem algo é dizer a elas que não podem fazê-lo. Então, se Deus é Deus e ele sabe tudo, o que ele fez aqui? E Gary, bem, aparentemente Deus colocou suas próprias crianças em posição de falhar apenas para que ele tivesse o prazer de puni-las cruelmente por um cenário que ele mesmo colocou em movimento. E o Arthur, é mesmo o que parece, não é? Mas Deus faria isso? Se tivesse um filho, você faria isso? Como vocês poderiam confiar em um Deus como esse? Hoje em dia, ele seria acusado de abuso infantil. Sendo assim, qual é a verdade? A resposta deveria ser óbvia para qualquer um que esteja querendo tirar as viseiras. Deus não faria isso. Ele não é um idiota. A história em Gênesis é a história simbólica da produção do mundo e dos corpos pela mente inconsciente, por razões das quais você não está ciente, mas de que precisa ficar ciente. E o Gary? Então, a partir disso e do que vocês me disseram antes, deduzo que J não concordou com alguns dos pensamentos jurássicos em Gênesis, assim como boa parte das antigas escrituras. E ele, de fato, estava ensinando algo mais original que a maioria das pessoas não podia compreender e, portanto, substituiu por suas próprias crenças. Vamos deixar a continuação disso aqui em cenas do próximo momento, mas do mesmo capítulo.